Fala, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai reagir ao que a televisão americana tem falado sobre o Brasil, especialmente nesse momento de transição eleitoral. A gente sabe que os Estados Unidos gostam de ficar em cima de todos os países, e com o Brasil não seria diferente. E de quebra, também vamos dar uma olhada no que os americanos andam dizendo sobre o México e a luta contra as drogas por lá. Bora conferir? Nas notícias do México e do Brasil, estamos acompanhados agora pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. Senhor Kirby, muito obrigado por se juntar a nós. O presidente Biden e os líderes do Canadá e do México condenaram os ataques às instituições democráticas do Brasil no fim de semana. O que a Casa Branca espera que aconteça no Brasil para ajudar a garantir uma transferência pacífica de poder no país? Bem, obviamente apoiamos totalmente as instituições democráticas do Brasil. Você ouviu o presidente falar muito claramente sobre isso. Ontem, veja, o presidente Lula pediu uma investigação. Queremos garantir que isso possa acontecer para que as autoridades brasileiras possam chegar ao fundo do que aconteceu aqui. Mas foi claramente perigoso. E não há espaço, como disse o presidente, é ultrajante para esse tipo de violência política ocorrer em qualquer democracia. O ex-líder do Brasil, Bolsonaro, está agora na Flórida, onde foi internado em um hospital do ZEU. Hospital. A administração está considerando pedir que ele deixe o país ou cancelar seu visto atual? Ou o ZEU apoia a extradição dele de volta para o Brasil, se solicitado? Não tenho condições legais de falar sobre um caso individual de visto de uma forma ou de outra. E não podemos verificar de forma independente seu paradeiro específico. Mas, em geral, quando alguém viaja com um visto, como o que chamaríamos de AVS ou visto diplomático, eles têm algumas obrigações próprias com relação às suas atividades. E, novamente, quanto à extradição, não temos conhecimento de nenhuma indicação ou pedido de extradição pelo Brasil. Então, mais uma vez, eu não iria além de onde estamos agora. Se houvesse tal solicitação, obviamente a trataríamos tão seriamente quanto trataríamos qualquer pedido de extradição. Claro, entendido. O ex-assessor de Trump, Steve Bannon, chamou aqueles que invadiram as instituições brasileiras de, entre aspas, combatentes da liberdade brasileira e continuou espalhando teorias da conspiração. Que Lula, entre aspas, roubou as eleições, semelhante à mensagem dos apoiadores de Trump antes de 6 de janeiro, é claro. Qual é a mensagem da Casa Branca para os americanos que possam estar ligados à violência no Brasil? Eles devem ser investigados? Bem, vamos ver onde a investigação brasileira vai parar. E, novamente, não quero me adiantar ao ponto em que eles estão, mas eles têm todo o direito, na verdade. Toda a responsabilidade perante seus próprios cidadãos de investigar completamente isso e descobrir quem é responsável e o que essas pessoas realmente fizeram para provocar essa violência política. Agora, caso precisem ou solicitem qualquer apoio dos Estados Unidos em relação à investigação, obviamente nós o faremos. Mas não quero me adiantar exatamente ao ponto em que estamos agora. Em relação à cúpula no México, que compromissos concretos o presidente espera para ajudar a conter o tráfico de drogas, especialmente no que diz respeito ao fentanil mortal que atravessa a fronteira sul? O governo mexicano é capaz de lidar com isso em cooperação real com os Estados Unidos? Bem, eu já sei que tem havido uma boa cooperação entre o México e os Estados Unidos com relação ao tráfico de drogas. Quero dizer, só desde agosto do ano passado, conseguimos apreender mais de 9 mil quilos de fentanil na fronteira. Precisamos continuar pressionando esses traficantes de drogas, especialmente quando se trata de opioides e do fentanil. Vamos continuar tendo essas discussões com as autoridades mexicanas aqui esta noite no México, quando o presidente se reunir bilateralmente com o presidente, mas também amanhã, no contexto das discussões trilaterais com o primeiro-ministro Trudeau do Canadá. Quero dizer, esse é um problema que afeta a todos nós e certamente há mais que pode ser feito. Mas pode apostar que o fentanil, especificamente, e o enfrentamento desse desafio serão pontos-chave na agenda de amanhã. E eles vão buscar maneiras de melhorar o compartilhamento de informações, aprimorar a cooperação policial e realmente tentar reprimir ainda mais esse contrabando mortal. Como você sabe, alguns foram bastante críticos em relação à visita do presidente Biden lá, incluindo o governador Abbott, do Texas. O que você diria que Biden aprendeu com sua visita à fronteira ontem? Isso vai influenciar as políticas para lidar com o fluxo de imigrantes daqui para frente? Ele certamente chega a esta reunião na cidade do México informado pelas discussões que teve ontem.
E o foco ontem em El Paso foi realmente sentar-se com os agentes da patrulha de fronteira, assim como com autoridades locais e estaduais, incluindo líderes religiosos, organizações não governamentais, todos aqueles que estão envolvidos no atendimento aos migrantes, seja sob a perspectiva da segurança, da saúde ou certamente da perspectiva legal. Ele reconhece claramente que eles precisam de mais recursos e vai dizer isso aqui no México, mas certamente, quando voltar a Washington, vai dedicar ainda mais energia e esforço para destinar esses recursos, conseguir esses recursos para as pessoas na fronteira. Eu gostaria de destacar. Não é como se ele não tivesse dado atenção a isso. Quero dizer, no primeiro dia, ele apresentou um projeto de reforma da imigração que incluía, entre muitas iniciativas, recursos adicionais para a segurança da fronteira que o Congresso não analisou. O porta-voz Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, México. Muito obrigado seu tempo. Deu para perceber que os Estados Unidos estão de olho em tudo, né? E claro, o Brasil não fica de fora dessa vigilância. Agora me diz aí nos comentários. Você acha que os EUAPA se envolvem com o nosso país pensando no bem do Brasil ou só no interesse deles mesmos?